Desde o momento em que chegamos ao mundo, nossa psique começa a se formar a partir das experiências que vivemos. Mas poucas feridas são tão profundas e determinantes em nossa vida quanto a ferida de papai. Carl Jung nos ensinou que nossa relação com nosso pai molda não apenas nossa infância, mas também a maneira como nos relacionamos com os outros, especialmente em nossas relações amorosas. Embora acreditemos ter deixado o passado para trás, o inconsciente continua manifestando aquilo que não curamos. A figura paterna representa para a criança não apenas proteção e segurança, mas também estrutura e direção. É a primeira imagem de autoridade, aquela que nos ensina sobre o mundo exterior, sobre o que significa ser aceito ou rejeitado, sobre o que se espera de nós e como devemos nos comportar para sermos dignos de amor. Mas o que acontece quando essa figura está ausente, é distante ou até mesmo prejudicial? O que ocorre é que uma parte de nós se fragmenta, criando uma sombra que nos acompanhará até que decidamos enfrentá-la. Talvez você nunca tenha tido uma relação próxima com seu pai. Talvez ele tenha sido frio, indiferente ou excessivamente exigente. Talvez você tenha tentado agradá-lo sem sucesso, sentindo que nunca era suficiente. Ou pode ser que, na ausência dele, você tenha crescido sem uma referência clara do que significa receber amor e validação de uma figura masculina. Jung nos diria que essas experiências não desaparecem com o tempo, elas se escondem no inconsciente e se projetam em nossa vida adulta. Se você já se perguntou por que repete certos padrões em suas relações, por que atrai pessoas que te fazem sentir ignorado, rejeitado ou nunca bom o suficiente? É possível que a raiz disso tudo esteja na sua relação com seu pai. Nossa psique busca de forma inconsciente reviver os conflitos não resolvidos para tentar encontrar uma solução. Em outras palavras, se quando criança você buscou a aprovação do seu pai e nunca a obteve, é provável que, na idade adulta, procure essa mesma validação em parceiros, chefes ou amigos, recriando repetidamente a mesma ferida. Imagine por um momento que você é uma criança pequena que anseia pela atenção e pelo reconhecimento do seu pai. Você tenta fazer tudo certo, se destacar, ser o melhor no que puder, mas o olhar dele nunca chega. Com o tempo, você aprende a se contentar com migalhas de afeto ou, pior ainda, a acreditar que não merece amor se não fizer algo extraordinário para conquistá-lo. Agora, na sua vida adulta, cada vez que você sente que não é suficiente para alguém, seu inconsciente te leva de volta a essa mesma sensação da infância, ativando emoções de abandono, rejeição ou desespero. Jung dizia que o inconsciente não se comunica com palavras, mas com símbolos e padrões que se repetem até que nos tornemos conscientes deles. Se você sente que sempre acaba em relações onde precisa provar seu valor, onde dá mais do que recebe, ou onde sente que seu parceiro nunca está realmente presente para você, é porque sua psique ainda está tentando resolver a ferida original. Não se trata de azar nem de coincidências, mas de um convite para olhar para dentro. A cura da ferida paterna começa com a tomada de consciência. Não podemos mudar o que não reconhecemos. Pergunte-se: que mensagem interior se repete quando você sente que não é suficiente em uma relação? De onde vem esse sentimento? Que versão de si mesmo você criou para ser aceito quando era criança? Quando uma criança não recebe amor incondicional de seu pai, ela aprende a se adaptar para sobreviver. Pode se tornar complacente, buscando sempre a aprovação dos outros, ou pode se fechar, tornando-se emocionalmente distante e inacessível. Nenhum desses extremos é saudável, porque em ambos os casos estamos reprimindo nossa verdadeira essência. Jung diria que a chave está em integrar nossa sombra, ou seja, aceitar que essa ferida existe em nós e que ela não define nosso valor. A sombra, esse conjunto de aspectos de nós mesmos que reprimimos, tem um poder imenso sobre nossa vida.
Quanto mais a ignoramos, mais controle ela tem sobre nós. No caso da ferida paterna, a sombra se manifesta em relações onde nos sentimos carentes, onde buscamos figuras que preencham esse vazio, só para perceber que ninguém pode fazer isso por nós. O amor que nunca recebemos de nosso Pai não será encontrado em outra pessoa, mas no nosso próprio processo de cura. Curar a ferida de papai não significa esperar que ele mude ou que um dia venha e nos dê o amor que sempre quisemos. Curar significa nos reconhecermos como completos, independentemente do que tenhamos vivido. Significa entender que a validação externa nunca poderá preencher um vazio interno. Significa aprender a nos dar o que nos foi negado na infância. À medida que trabalhamos nessa ferida, nossas relações começam a mudar. Deixamos de buscar figuras que nos lembrem o abandono ou a rejeição, e em vez disso, atraímos relações mais saudáveis e equilibradas. O amor deixa de ser um terreno de luta e sofrimento e se torna um espaço de crescimento e conexão genuína. Mas isso não acontece da noite para o dia. Exige que enfrentemos nossos medos, que ousemos sentir o que reprimimos por tanto tempo, que soltemos a necessidade de sermos aceitos por alguém mais e nos aceitemos a nós mesmos. Se você já se sentiu preso em padrões de relações que não te fazem bem, se sente que sempre acaba no mesmo lugar, repetindo a mesma história com pessoas diferentes, é hora de parar e olhar para dentro. Que parte de você ainda espera ser vista? Que ferida ainda está aberta, esperando ser curada? Jung nos ensinou que nosso inconsciente é um guia poderoso. Ele nos mostra exatamente o que precisamos ver para crescer. As relações que escolhemos não são acidentais, são espelhos do nosso mundo interior. Se há dor, é porque há algo dentro de nós que precisa ser cuidado. Se há vazio, é porque estivemos buscando fora o que só podemos encontrar dentro. Curar a ferida de papai é um processo de autodescoberta, de reconciliação com nosso passado e de abertura a uma nova forma de amar. Não significa esquecer o que vivemos, nem justificar o que nos machucou, mas integrar essas experiências para que deixem de nos controlar desde a sombra. O primeiro passo é o reconhecimento. Saber que o que vivemos nos marcou, mas não nos define. Depois vem a autoaceitação. Permitir-nos sentir o que reprimimos e parar de nos julgar por isso. Em seguida, chega o perdão, não necessariamente para a outra pessoa, mas para nós mesmos, para nos libertarmos do peso dessa história. A cura não é um destino, é um caminho. E cada passo que damos rumo à nossa autenticidade é um passo rumo a uma vida mais livre, mais plena e mais consciente. Quando você começa a tomar consciência da ferida de papai e de como ela influenciou sua vida, algo dentro de você começa a mudar. Você não vê mais suas relações com a mesma ingenuidade de antes. Começa a perceber padrões, situações que se repetem, emoções que te prendem, e percebe que tudo está conectado a algo mais profundo dentro de você. Mas entender isso é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é transformá-lo. O inconsciente é astuto, cria mecanismos de defesa para te proteger da dor, mas também te mantém em uma prisão invisível. Talvez você tenha crescido acreditando que, para ser amado, precisava se esforçar mais do que os outros, provar seu valor constantemente. Talvez tenha se acostumado a receber apenas um pouco de amor e aprendido a se contentar, a não pedir muito, porque na infância aprendeu que, se pedisse, corria o risco de ser rejeitado. Ou talvez tenha se tornado alguém que foge da proximidade emocional, alguém que levanta muros, porque no fundo teme que, se permitir amar, acabará sendo abandonado novamente. Jung nos diria que todas essas respostas não são falhas em nossa personalidade, mas estratégias inconscientes que desenvolvemos para lidar com o que nos machucou. Mas o que um dia foi uma defesa, hoje pode ser uma prisão. Se não tomarmos consciência desses padrões, vamos repeti-los em cada relação, em cada decisão
em cada oportunidade que deixamos passar por medo de reviver a dor original. Curar a ferida de papai significa se olhar com honestidade, perguntar-se: quanto do meu comportamento nas relações é realmente meu e quanto é uma resposta ao medo de não ser suficiente? Quanto do que busco em um parceiro é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio da minha infância? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo dentro de você desperta. Você começa a perceber como muitas de suas escolhas não foram realmente livres, mas condicionadas pelo passado. Imagine por um momento que sua vida é como um rio que flui. Se há pedras no caminho, a água se desvia, se embaraça, perde força. Mas se você remove essas pedras, a água pode correr livremente, com fluidez. O mesmo acontece com sua energia emocional. Cada ferida não resolvida é uma pedra no caminho. Não importa o quanto você tente avançar, em algum momento a água encontrará esse obstáculo. E o que não foi curado se manifestará em bloqueios, em frustração, em relações que não funcionam. A sombra, esse lado oculto da nossa psique, sempre encontra uma maneira de se manifestar. Pode ser em atrações intensas, por pessoas que não nos fazem bem, em medos irracionais de abandono, na incapacidade de confiar ou de se entregar completamente. E o mais irônico é que costumamos atrair exatamente o que mais nos machuca. Se na infância nos sentimos ignorados, buscamos inconscientemente pessoas que nos façam sentir o mesmo. Não porque queremos sofrer, mas porque nosso inconsciente tenta reviver essa ferida em uma tentativa de curá-la. Mas em vez de curar, acabamos caindo em um ciclo repetitivo de dor. O inconsciente não busca nos punir, apenas tenta nos mostrar o que precisamos ver. Mas se continuarmos reagindo da mesma maneira, se continuarmos esperando que alguém venha nos salvar, nos validar, nos dê o que nunca tivemos, ficaremos presos no mesmo padrão repetidamente. A única saída é a transformação interna. Curar a ferida de papai não significa confrontar seu pai ou esperar que ele mude. Significa tomar o controle da sua própria vida, decidir que você não vai mais buscar nos outros o que pode se dar a si mesmo. Significa reconhecer que, embora a ausência ou a indiferença do seu pai te tenham marcado, você não está condenado a viver sob essa sombra para sempre. Quando você começa a trabalhar em si mesmo, na sua autoestima, no seu valor, na sua capacidade de se amar sem condições, algo muda no exterior. Você não atrai mais as mesmas pessoas, não repete mais os mesmos ciclos, não precisa mais que alguém te valide porque aprendeu a se validar. As relações se tornam mais autênticas, mais livres, menos baseadas na necessidade e mais na escolha consciente. Mas esse processo não é imediato nem linear. Há momentos em que você se sentirá forte, livre, consciente. E outros em que parecerá que voltou atrás, em que a velha dor ressurgirá e você sentirá o impulso de retornar aos mesmos padrões, de buscar nos outros o que sabe que só pode se dar. Não se castigue por esses momentos. Eles fazem parte do processo. Cada vez que você toma consciência do que está acontecendo, você dá um passo a mais rumo à sua cura. Jung falava da individuação como o processo de se tornar quem você realmente é, além das máscaras, além das feridas. E esse caminho de individuação implica reconhecer a influência da ferida paterna, mas não a partir da vitimização, e sim da responsabilidade. O que você vai fazer com o que viveu? Vai permitir que isso defina o resto da sua vida, ou vai usá-lo como um trampolim para se tornar uma versão mais consciente e livre de si mesmo? Curar não significa esquecer, nem minimizar o que aconteceu. Significa dar um novo significado. Significa entender que seu valor não depende da aprovação de ninguém. Que você não precisa provar nada para ser digno de amor. Que você pode criar relações baseadas na escolha e não na carência. Se você sente que ainda carrega essa ferida, se reconhece em sua vida padrões que parecem se repetir sem explicação, é hora de fazer uma pausa. Você não pode mudar o que não vê, não pode curar o que não reconhece.
Dê a si mesmo permissão para olhar para dentro, para se perguntar que parte de você ainda espera amor, que parte de você precisa ser ouvida. Jung nos deixou um legado inestimável, o conhecimento de que tudo o que precisamos já está dentro de nós. Mas acessar esse conhecimento exige coragem. Exige soltar a história que nos contaram sobre quem somos e começar a escrever nossa própria história. Quando você começa a se aprofundar na ferida de papai, percebe que ela não influenciou apenas suas relações amorosas, mas também a forma como você se vê. Muitas das crenças que você tem sobre seu próprio valor, sobre o que merece ou não, sobre o quão digno você é de amor e reconhecimento, vem dessa primeira experiência com a figura paterna. Jung nos ensinou que a psique humana é composta por diferentes partes, algumas das quais permanecem na sombra, esperando serem reconhecidas. E uma dessas partes é a criança ferida que todos carregamos dentro de nós. Essa criança ainda espera ser vista. Ainda espera que alguém lhe diga que é suficiente, que não precisa fazer nada para merecer amor. Mas se você nunca tomar consciência da presença dela, ela continuará buscando isso fora, repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas experiências, caindo nas mesmas armadilhas emocionais. E não porque queira sofrer, mas porque não conhece outra forma de existir. O problema é que, enquanto você continuar buscando papai em outras pessoas, continuará encontrando versões distorcidas dele. Você continuará atraindo parceiros que reflitam sua ausência, sua indiferença ou sua exigência. Continuará perseguindo a validação que nunca conseguiu, esperando que alguém mais preencha esse vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, ele se preenche com a conexão consigo mesmo. Curar significa parar de buscar fora o que só pode encontrar dentro. Significa parar de esperar que alguém mais te dê o amor que nunca recebeu e começar a dá-lo a si mesmo. Significa aprender a reconhecer seu próprio valor sem precisar da aprovação de ninguém. Jung falava da individuação como o processo de integrar todas as partes do nosso ser, incluindo aquelas que rejeitamos ou ignoramos. E a criança ferida é uma dessas partes. Olhe para ela por um momento. Aquela criança que você foi, que tentou ser forte, que fez o possível para se encaixar, que buscou o olhar de papai sem encontrá-lo. Olhe para ela com compaixão, não com pena, porque essa criança não precisa que você sinta pena dela. Ela precisa que você a abrace, que lhe diga que ela não está mais sozinha, que agora você está aqui para cuidar dela. Quando você começa a curar essa ferida, sua energia muda. Você não se relaciona mais a partir da carência, da necessidade de ser escolhido, do medo do abandono. Você se relaciona a partir da plenitude, da segurança em si mesmo, do amor próprio. E isso transforma tudo. As pessoas que antes te atraíam, as relações que antes pareciam inevitáveis, deixam de ter poder sobre você. Você para de se envolver com o que não te nutre. Para de se contentar com migalhas de amor. Porque você percebe que não precisa implorar pelo que já é seu por direito. Mas o processo de cura não é linear. Há dias em que você se sentirá forte, livre e consciente, e outros em que a velha ferida se reabrirá, em que você sentirá o impulso de voltar aos mesmos padrões, de buscar nos outros o que sabe que só pode se dar. Não se castigue por esses momentos, eles são parte do processo. Cada vez que você toma consciência do que está acontecendo, você dá um passo a mais rumo à sua cura. Jung nos diria que a integração da sombra não acontece da noite para o dia. É um trabalho contínuo, um ato de coragem que exige compromisso. Mas cada vez que você se escolhe, cada vez que decide não repetir os velhos padrões, cada vez que se permite sentir sem reagir a partir da ferida, você está se libertando um pouco mais. E nesse processo, você descobrirá algo surpreendente. Descobrirá que não precisa que papai te ame para se amar. Descobrirá que não precisa provar nada a ninguém para se sentir valioso. Descobrirá que, embora a ferida tenha existido,
Ela não define quem você é, nem o que você pode criar em sua vida. Então, um dia você acordará e perceberá que algo mudou. As relações não te machucam mais da mesma forma. Os velhos medos perderam seu poder. As mesmas situações que antes te afetavam não têm mais o mesmo impacto. E é aí que você saberá que a cura aconteceu. Não porque a ferida desapareceu, mas porque você aprendeu a sustentá-la sem que ela te controle. O amor que você buscava fora sempre esteve dentro de você. Só precisava se lembrar disso. E quando você finalmente o faz, quando você se torna a fonte da sua própria plenitude, tudo em sua vida começa a se alinhar. As relações se tornam mais autênticas, mais livres, mais amorosas. Não porque alguém te salvou, mas porque você se salvou. Quando você chega ao ponto em que pode olhar sua ferida sem que ela te controle, quando compreende que o que viveu não define o que você pode criar, algo dentro de você muda para sempre. Você não é mais um prisioneiro do passado, não reage mais automaticamente aos velhos padrões, não busca mais nos outros o que aprendeu a se dar. É aí que a verdadeira transformação acontece, quando você deixa de ser um reflexo das suas feridas e se torna o criador consciente da sua própria vida. Jung nos ensinou que a jornada rumo à individuação não é um destino, mas um processo. Não se trata de chegar a um ponto onde tudo esteja resolvido, onde você nunca mais sinta dor ou onde sua história deixe de existir. Trata-se de aprender a se relacionar com sua história a partir de um lugar de poder, de se tornar o protagonista da sua vida, em vez de continuar sendo um personagem preso a um roteiro escrito pelo passado. As relações que você atrai mudam porque sua energia muda. Você não busca mais a partir da necessidade, mas da escolha. Não se contenta mais com o que chega, mas cria o que realmente quer. E quando você se relaciona a partir da plenitude, da consciência, da liberdade de ser você mesmo, o amor deixa de ser sofrimento e se torna expansão. Mas esse conhecimento não é só para você. Há muitas pessoas presas nos mesmos padrões, sentindo-se incompletas, buscando respostas, sem saber que a chave sempre esteve dentro delas. E isso é o que realmente muda o mundo, o despertar de cada indivíduo, o ato de coragem de olhar para dentro e decidir viver a partir da autenticidade. O amor que você sempre buscou já está dentro de você. Agora é o momento de se lembrar disso.